Ednei é um dos maiores, se não o maior, em volume, mas também capacidade de comunicadores do rádio brasileiro. E a gente sempre, eu e ele, né, temos as raízes na latinha, no rádio. Sempre ficamos falando, lembrando de grandes locutores, né, lembrando de acontecimentos que, graças ao rádio, chegou ao conhecimento da nação. Chegaram esses acontecimentos ao conhecimento da nação. E o rádio hoje, nós inteiramos 200 anos de independência e o rádio chega ao seu primeiro século de atividade no Brasil. E do nosso interior, só os mais valorosos profissionais, aqueles que deram sentido à invenção, né? Muitos partiram daqui. Quer AM ou FM, o som do rádio é inconfundível. Ondas hertzianas no ar, dando o recado que se espera. Rádio Record, a voz do Brasil. Nivelados pela cultura da simplicidade, o rádio sempre estará ao alcance de todos. O marco histórico na evolução de comunicar falando está próximo de completar 100 anos. A primeira transmissão à distância e sem fio foi em 7 de setembro de 1922, da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da Radiotelefonia Brasileira. Ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Não demorou muito para que os famosos prefixos surgissem em várias regiões do país, inclusive em Bauru. 710 kHz, Bauru, São Paulo. Olá, boa tarde. Estamos iniciando atualidades. Vou chamar ela por aqui, mas porque ela é minha amiga, né? De áreas de terrenos públicos. Pelos vereadores, pela Casa de Leis bauruense. A gente volta daqui a pouquinho. Beijo pra todo mundo. Paulo Simonetti, Norival Ailton Sandi, Alceu Rodrigues, começaram ainda bem jovens, na década de 60. Olhar para esses pioneiros do rádio na região é mergulhar um pouco nesta história. Se juntar os anos de experiência que eles carregam como radialistas, dá muito mais que os anos do rádio no Brasil. A gente viveu o apogeu, aquela que seria a queda do rádio, que não foi. Então, a fênix do rádio, o renascer das cinzas, que também não aconteceu, porque o rádio nunca deixou de ser o veículo de comunicação mais importante que nós temos a nível Brasil. A gente está aproveitando tudo o que há de bom nessa área tecnológica e estamos adaptando ao rádio. Quer dizer, o rádio hoje, nós não podemos mais pensar uma programação somente o radinho ali, não. Todo o esquema tem que envolver também imagem, não tanto quanto a televisão, que nós não queremos nos transformar numa televisão, não é isso. Mas aproveitando a parte promocional, a participação dos ouvintes através do WhatsApp, tudo melhorou, né? Quer dizer, a gente já estava com dificuldade de comunicação com o ouvinte, através do telefone. E isso facilitou também agora a participação. Então, nós estamos lutando e acho que nós estamos conseguindo superar isso. Paulo Simonetti traz a ancestralidade de uma figura importante na história do rádio e televisão bauruense. Ele é neto do italiano João Simonetti, o Joanim, como é conhecido. Também foi o responsável pela primeira emissora de televisão da América Latina, hoje TV Tem. E já publicou obras literárias que falam do avô fundador. A primeira concessão de emissora de rádio conquistada por Joanim foi em 1934. Eu comecei no rádio há muito tempo e o rádio vem se transformando ao longo desses anos todos. Hoje nós não temos mais aquele rádio que era antigo e tal, o outro que veio com um pouco mais de vibração e etc., também muito interessante, mas hoje nós estamos numa incógnita, porque o rádio está vivendo um momento difícil. Não sabemos, há tanta novidades, há tanto progresso, tanta evolução, que eu confesso, e acho que o Alceu também faz parte disso, nós estamos numa transição. Eu não sei
onde nós vamos chegar. Mas estamos procurando fazer o mais atual, o mais interessante, se adaptar à realidade, para que nós possamos não só fazer um rádio bem feito, mas sobreviver. Estamos iniciando o Atualidades. Ele tem 29 anos de profissão e passou por uma fase de muitas transformações na história do rádio. O radialista Emerson Luiz se recorda de cada uma delas e especialmente das histórias que marcaram a locução dele. Eu fazia apenas as reportagens de campo e no dia que eu fiz a minha primeira narração esportiva, dia 1º de maio de 1994, dia que, para quem gosta de esporte, está na memória, né, de todos os brasileiros, infelizmente com a morte do Ayrton Senna, piloto tricampeão mundial e para muitos o maior da história até hoje. Confesso que não troco o rádio por nenhum outro veículo. O rádio é fascinante, a agilidade, o poder de levar a informação e a tecnologia chegando no rádio dia após dia. Hoje nós conversamos, o nosso ouvinte está do outro lado do mundo como se estivesse do nosso lado aqui. Então é fascinante. A vida é um espelho. Seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Diariamente, esta voz inesquecível do rádio bauruense percorre os aplicativos de mensagens de inúmeras pessoas com palavras positivas e ainda mexe com a imaginação de muita gente. Quem aí se recorda desse jeito romântico do radialista Pedro Norberto de improvisar mensagens dos ouvintes? Ela sorri para nós. A vida é como um espelho. Ele começou aos 18 anos e faz questão de recordar que viveu a melhor época do rádio em Bauru. E tinha um programa que ficou famoso que eu fiz à noite, na 94 FM, que chamava Love Songs, o seu programa de amor. Por exemplo, Let Me Try Again, de Frank Sinatra. Então, para criar alguma coisa agora, eu diria, eu sei que eu não fui delicado com você, mas eu queria uma nova chance. Deixe eu tentar novamente. Muito gostoso essa interação e você saber que você não está só sendo ouvido. Então era algo gostoso essa interação, esse reconhecimento, né, da qualidade daquilo que a gente fazia. E principalmente a confiabilidade. Vinhetas inesquecíveis, celebridades consagradas pela voz. Vai ser muito legal, tem festa que não acaba mais, né? Ouvindo a top. Ouvindo a top. Sueli Sanches é uma das vozes mais conhecidas de Bauru. Está desde 1982 na ativa, quando começou na profissão de um jeito inusitado, na cidade de Bebedouro. Ai, meu pai. Começamos assim, do nada, né? Eu fui levar algum documento, alguma coisa pro meu marido, que trabalhava na Rádio Bebedouro. Cheguei lá, vem cá, a gente precisa de uma voz feminina para um comercial aqui. Eu falei, mas eu não sou locutora, para com um negócio desse, né? Aí eles falaram, vem aqui, vem no estúdio, fala esse texto aqui para mim, esse pedacinho aqui. Aí eu gravei aquele pedacinho e foi pro ar aquilo, sabe? Tomou uma dimensão assim inesperada. De repente eu me vi fazendo um programa dentro da rádio no domingo, das 8 ao meio-dia, chamado Domingo Super Alegre. São muitas histórias, muito bom, demais, demais. Histórias não faltam. Sueli já trabalhou com o marido, o radialista Carlucci, que também faz parte da história do rádio bauruense. Ela faz sucesso especialmente no entretenimento e com o público feminino. Mas um dia já foi considerada a rainha dos presidiários. Isso mesmo, Sueli? A rainha dos presidiários foi uma coisa assim muito impressionante, porque nesse programa, o Rádio da Mulher, que era das 2h30 às 4h, um dia chega o diretor do presídio aqui de Bauru, lá na rádio, conversando com os diretores lá da TV, da rádio, da Ouro Verde, falando para eles que, pelo amor de Deus, aumenta o horário dessa mulher. Os presidiários ficam tudo quietinho no horário dela. É o único horário que não tem problema, o presídio. Isso é bacana, né? Poder relembrar tudo isso. Nossa, hoje vocês trouxeram para mim um momento muito especial.
A gente não pensa, né, que vai ser assim. Começou numa brincadeira, eu lendo um papel. Mas o rádio para mim é tudo. Hoje o rádio para mim é tudo. Tanto é que eu espero ainda trabalhar depois de 70, às vezes 80. Vamos ver se vai dar. Falar da nova geração do rádio é contar um pouco da história da Rádio Câmara, uma das mais recentes em Bauru. Foi inaugurada em 2015 a partir de um projeto pioneiro idealizado pelo jornalista e historiador Marcelo Malacrida. A rádio funciona no prédio da Câmara Municipal e é a primeira emissora no interior do país integrada à rede legislativa de rádio. Com um estúdio moderno e tecnologia 100% digital de radiodifusão, tem uma programação diversificada, com transmissões públicas das sessões do Legislativo, jornalismo, mas também iniciativas sociais, populares e culturais. Um diferencial é o trabalho integrado entre rádio e TV. Para isso, conta com 13 profissionais. O rádio se transformou num veículo, com certeza o veículo mais democrático que nós temos hoje no país. Por advento da internet e da popularização dos smartphones, das redes sociais, muita gente também cometeu o mesmo erro de dizer que o rádio estaria chegando no final da sua vida, o que não aconteceu de novo. O rádio está aí, o rádio incorporou essas tecnologias, ele está nessas tecnologias. Hoje todo celular tem como você acessar uma emissora de rádio via aplicativo. O rádio usou a internet para se fortalecer ainda mais e só podia chegar aos 100 anos, não tem jeito, né? Eu tenho certeza que não tem e não terá pelos próximos anos um veículo tão importante, tão poderoso quanto o rádio. Também em discussão única na pauta, na sessão ordinária dessa semana, Lidiane Oliveira é uma das vozes mais conhecidas dessa nova geração do rádio. Está na Rádio Câmara, mas já passou por outras emissoras. Vê no rádio uma grande ferramenta para atingir a todos os públicos, seja com jornalismo, assuntos políticos ou entretenimento. Eu me apaixonei pelo rádio, nunca planejei trabalhar com rádio. Quando escolhi o jornalismo foi algo que apareceu e foi paixão à primeira impressão, tanto que comecei fazendo rádio e continuo fazendo rádio nesses 17 anos até hoje, de profissão de jornalismo. O ao vivo é muito bacana, a gente que faz o rádio e faz a televisão também, o ao vivo é sempre muito emocionante, é aquilo que dá adrenalina, A gente se prepara, eu falo que a gente se prepara todo o tempo para entrar ao vivo e se prepara sempre para dar certo, mas também quando não dá, você aprende a se virar. Então, assim, você tem que se dedicar para não só dar informação mais rápido, mas também um conteúdo mais completo. Acho que tudo isso, ao vivo, é muito bacana, é muito apaixonante. A historiadora Patrícia Savioli é apaixonada por rádios. Já mostrou sua coleção em exposições? São aparelhos dos anos 30, 40, 50, quando os rádios de madeira começaram a ser substituídos pelos de plástico. Rádios fabricados nos Estados Unidos, Alemanha, Holanda, fazem parte do acervo histórico. Aparelhos que não tinham apenas uma utilidade, mas faziam parte da decoração de quem viveu esta época. Neste espaço estão verdadeiras preciosidades, peças de uma coleção particular da historiadora Patrícia Savioli, que há 20 anos decidiu montar uma exposição sobre a história do rádio no Brasil. E a sensação é de viagem no tempo. Cada peça tem uma história única. Este aqui, por exemplo, é um radioreceptor de avião. Ele foi feito nos Estados Unidos e produzido em massa na Segunda Guerra Mundial para a Força Aérea Americana. Para a época, o receptor era considerado relativamente pequeno, pesando 11 quilos. Começou quando eu comecei a buscar um rádio antigo que minha avó me deu. E aí ela me deu o rádio se perdeu no tempo, Aquelas coisas de avó, Me deu, ficou guardado, e aí passaram-se anos, eu falei, cadê aquele rádio, que minha avó me deu? Fui procurar, o rádio se perdeu no tempo, e eu fiquei assim, poxa, mas como assim? Eu comecei a comprar, comecei a ir a antiquários, a feiras de antiguidade, comecei a encontrar alguns rádios.
E essa minha busca acabou se tornando uma coleção de mais de 120 rádios. E aí eu comecei a pesquisar sobre o rádio, o objeto rádio, né? O objeto rádio. E aí eu comecei a comprar e a pesquisar sobre os objetos. E aí eu descobri isso daí já em 98, 99, que haviam vários colecionadores, principalmente nos Estados Unidos. Existem muitos colecionadores lá de rádio. E aí virou uma mania, né? Então, de 10, 20, eu comecei a ver que começou a aumentar a coleção. E a minha avó, além dela ter me dado rádio, ela me trouxe uma história da família, né? O que acontecia com aquele rádio, o que acontecia nessa época, que eles ficavam ali em torno do rádio, eles se reuniam em torno do rádio para saber notícias da guerra, da Segunda Guerra. Então, e aí é engraçado que todo colecionador, todas as pessoas que gostam do aparelho rádio, eles têm essa nostalgia, principalmente as pessoas mais velhas, da família reunida em torno do objeto rádio, além da alegria que a rádio nos traz, né? As novelas de rádio, informação, enfim. Tanta história para contar deste meio de comunicação que já contou tantas histórias para todos. Mas o rádio não parou no tempo, se reinventa a cada dia.